Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez reunidos e reunidas no nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico para a leitura e debate das obras do Bert. Agora nós estamos lendo o livro No Centro Sentimos Leveza. Hoje vamos iniciar na página 102, no tópico A Perda do Direito de Pertencimento. Estamos aqui sob a orientação do nosso querido Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra agora. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E como a Larissa disse, vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, No Centro Sentimos Leveza. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Rosa. Boa noite, Rosa. Boa noite. Posso começar? Pode começar. A perda do direito de pertencimento. Se, porém, um membro do grupo familiar mata outro, ele perde seu direito de pertencimento e precisa ser excluído. Se ele permanece no grupo familiar, muitas vezes um outro membro da família, geralmente uma criança, vai embora em seu lugar. Assim, a brandura com o assassino implicará o rigor com uma criança inocente. A mesma regra vale para ameaças de morte e tentativas de assassinato. Os abortos, porém, não estão sujeitos a essa lei. Embora tenham, às vezes, consequências pessoais semelhantes para os pais, mas, geralmente, os filhos abortados não são representados por outros filhos. Também outros assassinos perdem o direito de pertencimento, talvez porque continua atuando inconscientemente na alma a ordem da vingança pelo sangue. Sua exclusão representa aqui uma reparação oferecida ao sistema da vítima. Nesse particular, também vale a lei. Se o assassino não vai embora, frequentemente vai um inocente em seu lugar, geralmente ainda aqui uma criança. As ordens do amor. Reina, portanto, no grupo familiar, uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento em vez de impedi-los. Pois, se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor, o mal não acabará jamais. Essa lei conservará sua força enquanto permanecer inconsciente. Quando for detectada, poderá ser satisfeita de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens que, mesmo no que diz respeito à compensação, concedem aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo ordens do amor. Em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal dentro do grupo familiar, esse amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e, através de boas ações, põe um fim nos acontecimentos infaustos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases: eu sigo você e antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga colocando-se diante da pessoa que ele deseja seguir ou em cujo lugar está disposto a sofrer, espiar ou morrer. Quando ele encara ao mesmo tempo essa pessoa, já não consegue dizer essas frases, pois então reconhece que também ela o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: você é grande, eu sou pequeno, ou eu sou pequena. Eu me curvo diante de seu destino e aceito meu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me se fico e se deixo que você se vá, com amor. Então, fica ligada a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então, essa pessoa, em vez de representar uma ameaça,
como ele talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou, se uma pessoa quer seguir alguém na morte, como uma criança que quisesse seguir um irmão prematuramente falecido, poderia acrescentar: você é meu irmão. Eu respeito você como meu irmão. No meu coração você tem um lugar. E eu me inclino diante do seu destino, da forma como foi, e assumo o meu destino, como me foi determinado. Então, em lugar de os vivos visitarem os mortos, são os mortos que visitam os vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, ela pode dizer a ele: querido irmão, você morreu, eu ainda vivo algum tempo e depois morro também. Então, cessa a presunção diante dos mortos e, justamente por isso, o sobrevivente pode viver sem sentimento de culpa. Ou, quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a integridade também pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. Isto é, basicamente, um processo interior. Então, por exemplo, uma segunda mulher deveria dizer à primeira: você é a primeira e eu sou a segunda. Reconheço que você cedeu lugar para mim. Se for o caso, ela pode acrescentar: reconheço que se cometeu injustiça contra você e que tenho meu marido à sua custa. E pode acrescentar: por favor, seja bondosa comigo, se o aceito e conservo como meu marido. Por favor, seja bondosa com meus filhos. Nas constelações familiares, pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela se declara de acordo por ter sido respeitada. Então, a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente essa mulher. Vou dar outro exemplo. Um homem ainda jovem, empresário e representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. Fica evidente que ele possui poder e um charme irresistível. Mas ele bebe e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido porque ele, segundo a sua expressão, era um bolha. Depois casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não fazia fé na continuação do próprio sucesso, porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte: primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial, como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o receber. Assim, resolveu procurar o pai de seu meu irmão, que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Onde reinam as ordens do amor, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem, e começa a vigorar a compensação através do bem,
substituindo a necessidade surda de compensar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. A compensação positiva acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e os honram, independentemente do que tenham feito, e quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos e, em vez de nos atemorizarem, nos abençoam. Quando lhes damos o lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles. E de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos. Ótimo, Rosa. Vamos fazer um pequeno intervalo. Ver se existem perguntas ou observações. Oi, Renato. Sim, Eurico. Você pode comentar alguma coisa a respeito do primeiro parágrafo para a gente, quando ele fala que os abortos, porém, não estão sujeitos a essa lei, que não os abortados não são representados por outros filhos? Você pode dar uma... Tá. Antes disso, eu gostaria de atualizar algumas informações que estão ditas aqui. Embora eu já tenha falado isso em outro momento aqui no grupo, mas como isso apareceu novamente, então eu quero atualizar. Há 20 anos atrás, quando o Bert provavelmente escreveu esses livros, alguns desses livros, falava-se que o assassino ele deveria ser excluído da família. E acreditava-se que essa era a exceção na questão do direito de pertencer. Assim como ele está falando hoje aqui no início da nossa leitura. Porém, isso o Bert revisou e ele observou que a exclusão traria um alívio, mas não uma solução. Então, hoje a gente sabe que, em muitos casos, a exclusão da pessoa, do assassino, não é necessariamente a solução nessas situações. Então, o Bert, hoje, ele observou, depois disso tudo, ele observou que o assassino, a solução só surge quando o assassino pode se colocar ao lado da pessoa assassinada e eles podem, dentro dessa dimensão, muitas vezes ficar em paz. Então, essa questão de excluir os assassinos é uma coisa que o Bert revisou. Hoje em dia, ele não olha mais para isso dessa mesma forma. E agora, emendando na questão do aborto, ele fala que muitas vezes o aborto provocado, embora às vezes ele tenha essa conotação de assassinato, ele fala que isso normalmente não tem o mesmo efeito de uma situação de assassinato, com raras exceções. E que isso não exige, né, nesse caso, ou nesse contexto que ele estava falando, não se exige que os pais que abortam os seus filhos, eles se auto-exclua como forma de compensação. Então, embora nessa época ele falava que os assassinos eles precisavam ser excluídos para que o sistema ficasse em paz, ele diferenciava essa situação de abortos provocados. Mas, hoje em dia, a gente já sabe que a boa solução não é necessariamente a exclusão, ou com raras exceções, isso pode ser considerado. Via de regra, a gente já sabe, olhando de forma mais ampla, que os assassinos e as vítimas, eles pertencem a uma comunidade de destino, aonde ambos estão conectados um ao outro diante do seu destino.
Então, eu queria corrigir isso aqui. E com relação... Era isso que você tinha perguntado, Eurico? Ou não era isso? Por favor, você pode repetir a sua pergunta? Não, sim, bem isso. Ficou essa dúvida, você tinha falado outro dia sobre isso também, algumas clarezas que o Bert teve depois e mudou alguns conceitos. E o que também me chamou a atenção um pouco é no último pedacinho desse parágrafo, ele fala: mas geralmente os filhos adotados não são representados por outros filhos, né, abortados, né, desculpa, não são representados por outros filhos. Isso que eu gostaria de esclarecer um pouco mais. Também isso foi reconsiderado. Nessa época, o Bert acreditava que só abortos a partir de 3 meses é que tinham um efeito para os outros irmãos ou dentro do sistema. Depois ele reviu isso novamente e viu que não, que no momento que ocorre a fecundação, essa criança já tem direito de pertencer dentro do sistema. Sim, filhos, irmãos de filhos abortados, muitas vezes podem estar enredados a essas crianças excluídas e vivendo esses sentimentos de exclusão. Então, assim, isso também é outra coisa que foi revista pelo Bert e a gente já sabe que sim, crianças excluídas são representadas por irmãos vivos, onde eles vivem esse sentimento de exclusão. Então, isso sim traz consequências para os irmãos vivos. Então, essa parte aqui, ela está bem desatualizada, vamos dizer, tá? Sim. Então, hoje a gente já olha para isso de outra forma. Sim, perfeito. Obrigado, Renato. Imagina que é isso. Mais alguma pergunta, Larissa, ou questões? Sim, Renato. A Cristiane fez uma pergunta e eu também gostaria de fazer uma pergunta. Ótimo, claro. A Cristiane falou assim: mas a compensação, então, não acontece? Cristiane, você consegue abrir esse microfone? Eu pensei nesse caso, foi quando se trata do assassino dentro do sistema familiar. Então, não vai haver então a compensação, um mais novo não pagará, assim, não vai ficar enredado ou tendo que compensar, porque eu acredito que você tenha entendido. Assim, então, antigamente, o Bert acreditava, até onde ele tinha alcançado a compreensão na época, que só era excluído da família pessoas que cometiam um assassinato dentro da família. Se uma pessoa cometia um assassinato de alguém fora da família, isso não representava uma ameaça para a família. Mas um assassinato dentro da família, isso poderia representar uma ameaça à família. Daí que o Bert entendia até naquele momento que essa pessoa precisava ser excluída, porque essa era a única forma da família encontrar um lugar mais calmo, mais tranquilo. Então, isso foi revisto. Com relação a uma pessoa que foi assassinada por alguém da família, essa pessoa ela pode ser, sim, representada por outra pessoa em outra geração dentro da família. Assim como, se alguém foi assassinado dentro da família, outras pessoas de outras gerações tendem também a viver, serem enredadas nisso tudo. Sim, os enredamentos eles acontecem independente se o assassinato foi dentro ou fora da família. O assassinato é um evento muito grave, aonde pode e com frequência traz enredamentos profundos e por muitas gerações dentro de uma família. E uma das dinâmicas mais frequentes dessas situações de assassinato dentro da família é o distúrbio psiquiátrico da esquizofrenia. Então a gente já sabe que no caso da esquizofrenia, o esquizofrênico ele vive identificado
tanto com a vítima como com o perpetrador. Então, hoje em dia, a gente já sabe que as consequências de assassinatos, eles são muito sérios dentro do sistema. E, assim como dentro do sistema tem pessoas que podem se identificar só com a vítima, pode ter pessoas que se identificam com o perpetrador, e no caso do esquizofrênico, ele se identifica com os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, são acontecimentos graves e que normalmente traz profundos impactos e enredamentos dentro do sistema. É um dos acontecimentos mais graves a nível sistêmico. Com certeza. Tá? Especialmente quando isso é feito com intenção mesmo de matar. É um pouco diferente e um pouco menos grave quando ocorre um acidente e alguém mata alguém, mas de forma acidental. Então, isso é algo menos grave, mas que também gera enredamentos. Não questões necessariamente psiquiátricas, como no caso da esquizofrenia, mas pode gerar, sim, alguns tipos de enredamentos. Tanto para a pessoa poder estar enredada com a vítima ou com a pessoa poder estar enredada com o perpetrador. E a expiação, nesse caso, é onde surge o que se manifesta como forma de compensação. Então, muitas pessoas, o culpado, muitas vezes se ele não se conecta com essa culpa e se ele não assume plenamente as consequências do acontecimento, um filho ou um neto pode espiar ou querer espiar essa culpa, querendo pagar ou sofrer por essa culpa que a pessoa que matou o outro vive. Então, sim, são acontecimentos muito sérios, gente. Independente de ser morte por assassinato com o objetivo de matar, ou mesmo em proporção diferente, em situações onde alguém mata alguém, mesmo que seja por acidente. Tá? Ok. Mais perguntas ou colocações? Sim, muitas, Renato. A Diksha está perguntando se existe algum caso em que o assassino deve ser excluído. Sim. Numa situação onde essa pessoa que matou alguém da família expressa ou demonstra ou é percebido que ele tem intenção de matar outras pessoas dentro daquela família. Então, se esse assassinato é uma coisa pontual, isso não necessariamente faz, se necessário, uma exclusão. Mas, se essa pessoa, além de matar uma pessoa dentro da família, ela demonstra ou tem intenção ou ameaça a matar outras pessoas dentro da família, então aí provavelmente a única solução seria a exclusão. Mais alguma pergunta? Uhum. A Eliana Guimarães falou o seguinte: tem uma paciente que o avô matou a avó e depois se matou em seguida. Essa história acaba aí, pois vítima e perpetrador morreram juntos? Não necessariamente, pelo contrário, pode-se iniciar um profundo enredamento a partir daí. Isso tem a ver com a forma como os descendentes vão lidar com isso. Certo? Se os descendentes excluem esse avô por ele ter assassinado a avó, ou vice-versa, mas normalmente numa situação dessa o perpetrador o assassino é considerado o perpetrador. Então a exclusão desse avô dentro dessa dinâmica pode gerar enredamentos profundos a partir disso. Sim. Por quê? Porque isso só fica aí se os descendentes olharem para esses avós com respeito e deixar com eles todo o peso do destino que ambos viveram.
Então, assim, via de regra, né? Via de regra, o fato do avô matar a esposa e depois se matar, isso não necessariamente é visto pela família. A família não necessariamente olha para isso com respeito. Então, o julgamento, a exclusão, no caso do avô assassino, isso gera enredamentos e pode trazer enredamentos para outras gerações. Da mesma forma como num caso de esquizofrenia, tá? Renato, e aí faz um gancho com a pergunta da Regina, que ela pergunta assim: somente casos de esquizofrenia ou outros transtornos, como bipolaridade? A gente já sabe que nos casos de assassinato não só pode gerar dinâmicas de esquizofrenia, mas também pode gerar dinâmicas de autismo. O autismo parece também estar relacionado a essas situações de assassinatos na família. No caso de bipolaridade, pode sim ser consequência também de situações de assassinato. Ou às vezes de não ter o assassinato, mas ter a intenção, ter o desejo. Então, no caso do bipolar, ele pode estar identificado com dois aspectos, com esses dois aspectos, sim. E pode ser, porque é assim, no caso de esquizofrenia, o que a gente observa é o seguinte, que quando ocorre um assassinato numa geração, normalmente não é na geração seguinte que emerge esses quadros de esquizofrenia. Normalmente não. Isso normalmente emerge 2 ou 3 gerações depois. Mas antes disso emergir, a alma daquela família ela já está esquizofrênica. Então isso já pode estar emergindo em gerações anteriores ao surgimento da esquizofrenia, essa perturbação ela já pode ser vivenciada e percebida dentro da família, com pessoas desenvolvendo quadros mais graves de perturbação, até que, em alguma geração, a esquizofrenia se manifesta de forma bem clara, evidente e forte, por assim dizer. Então, é importante a gente saber que não necessariamente a esquizofrenia surge na geração seguinte da geração que teve os assassinos e as vítimas. Ela pode e geralmente emerge só depois de algumas gerações. Isso é o mais frequente. O mais frequente não é surgir casos de esquizofrenia ou autismo necessariamente na geração seguinte. O autismo até pode ser, mas a esquizofrenia não é tão comum, isso não. Porque isso emerge num lugar muito profundo dentro do campo. Ou seja, isso geralmente fica como segredo, isso geralmente se torna algo muito assustador dentro do sistema. Isso é fortemente reprimido. Geralmente é muito escondido, fortemente reprimido, mas depois isso emerge lá na frente. E daí a Alê perguntou assim, ó, se além da esquizofrenia, se há outros distúrbios psiquiátricos, Renata. Você falou Falei do autismo. do autismo, né? Sim, esses são os 2 distúrbios que a gente já sabe estar relacionados a questões de assassinatos dentro da família, o autismo e a esquizofrenia. Renata, eu posso fazer a minha pergunta? Pode, por favor, Larissa. Uma frase aqui logo do começo do tópico me chamou a atenção e conectou com a frase que a gente leu semana passada, com o tópico que a gente leu semana passada sobre a responsabilidade no grupo familiar. Uhum. Quando ele fala assim, a brandura com o assassino implicará o rigor com uma criança inocente, e voltando um pouco para o tópico da responsabilidade no grupo familiar, para mim ainda é muito difícil compreender que não existe justiça no grupo familiar e que geralmente vai ser uma criança que vai
que vai arcar com esse sacrifício em benefício dos antecessores. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Sim. Vamos ver de que forma eu vou falar sobre isso. A ordem, ela é voltada para a proteção das pessoas que chegam primeiro dentro de um sistema. Então, a ordem, ela não existe à toa dentro dos sistemas. Ela tem uma função. E, basicamente, o que ela prioriza é aqueles que chegaram antes. Então, dessa forma, essa ordem, ela preserva as pessoas que chegaram primeiro ou as pessoas maiores dentro de um sistema, em detrimento daqueles que vêm depois ou que vieram depois. O que significa isso? Significa que se, para proteger aqueles que chegaram primeiro, aqueles que vierem depois precisam ser sacrificados, essas pessoas que vierem depois são sacrificadas. Ou seja, existe uma ordem de sacrifício dentro do sistema. E essa ordem é: quem vem depois assume aquilo que assume no lugar daquele que veio antes. Isso tudo tem essa função, é uma força arcaica e ela tem essa função. Então, quando a gente olha sem julgamento para essa função, o que a gente observa que essa ordem faz? Ela está sempre priorizando aqueles que, por direito, chegaram antes. Na prática, a gente pode, às vezes, ilustrar melhor isso dizendo o seguinte. Então, vamos dizer, quando um casal funda uma família, se casa e cria uma família, eles estão sexualmente ativos, prontos para reproduzir, certo? Significa que eles estão maduros para levar essa família adiante. Então, a ordem preserva os pais em detrimento aos filhos. Então, dentro do campo, se alguém tiver que ser sacrificado para o sistema, o que é melhor que seja sacrificado? Os pais que estão sexualmente maduros para ter novos filhos, caso esses filhos morram, ou os filhos que ainda são criança e não estão sexualmente maduros para procriarem. Então, o sistema, ele preserva aqueles que estão aptos ou mais aptos para levar o sistema adiante. É uma coisa bem arcaica. Então, nesse sentido, as crianças, elas são sacrificadas, os que chegam depois são sacrificados. Tudo isso para que aquele que tem condição de levar o sistema adiante fique protegido dentro dessa dinâmica. Então, é simplesmente, o Bert observou que é assim que funciona dentro do sistema. Então, as ordens, elas estão a serviço da preservação daquilo que já existe, em detrimento daquilo que vem depois e que ainda não está pronto ou maduro para dar continuidade àquilo que já existe. Então, se os filhos são sacrificados, esses pais adultos, eles podem ter novos filhos. Agora, se os pais são sacrificados, esses filhos não estão maduros, então eles colocam em risco toda a continuidade do sistema. Então, essas forças, elas são voltadas para a preservação do sistema. Por isso, a ordem, ela tem uma função diante disso tudo, que é preservar aqueles que têm mais condição de levar o sistema adiante. Então, essa força, ela não olha para o indivíduo, ela olha para o coletivo. E ela sempre protege aquilo que preserva o coletivo. E o que preserva o coletivo, no que diz respeito à ordem, são aqueles que chegaram antes e não aqueles que vieram depois. Por isso que muitas vezes os filhos acabam sendo sacrificados em nome daquilo que os pais fazem. Claro que isso não é uma solução coerente. A questão não passa pela coerência.
é uma força, ela cumpre uma função, assim como a gravidade. Se a gravidade tem essa finalidade de manter tudo que é matéria conectado com a Terra, se uma criança que não tem noção dessa gravidade e sai por uma janela ou pula de um lugar alto, ela vai ser sacrificada, porque a gravidade não olha para o indivíduo, ela cumpre uma outra função. E se alguém desrespeita isso e com isso morre, para o sistema tanto faz, porque o que é importante é que essas forças dentro do campo elas atuem e cumpram a sua função. Então, a ordem é uma força e ela não existe à toa, não é uma questão conceitual. Ela está a serviço de algo. E ela está a serviço do quê? Ela está a serviço da preservação daquilo que já existe dentro do sistema. Em outras palavras, ela está a serviço da manutenção e da perpetuação do sistema. E se pessoas precisam ser sacrificadas para que isso permaneça garantido, pessoas são sacrificadas. É assim que a lei funciona. É assim que essa ordem funciona. Tá, eu entendi um pouco melhor. Mas eu estou aqui imaginando, eu estava pensando que esse sacrifício das crianças era aquele amor cego, aquele amor infantil das crianças. Sim, e é. Compatibilizar. E é isso mesmo? E É isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos dizer, se o pai matou alguém e carrega uma culpa, né? Ou ele corre o risco de enlouquecer por isso. A criança, por amor cego aos pais, diz: eu enlouqueço em seu lugar. Se a criança percebe que o pai quer se morrer ou se matar porque ele carrega uma culpa, a criança diz, para preservar os pais, eu morro em seu lugar. Então é exatamente isso. O amor cego é essa dinâmica onde a criança percebe que existe algo que precisa ser compensado no sistema e ela se dispõe a isso. Então, é exatamente isso que você percebeu. Então, mas só que agora é visto do ponto da criança, do ponto de vista da criança. Então, a criança, ela se sente aspirada dentro do campo a estar a serviço de algo em função da sua sensação de dívida que tem com os pais por darem a vida e também dessa sensação e por esse amor incondicional que a criança tem pelos pais. Então, ela tem um amor cego e ela está disposta a se sacrificar desde que isso, na sua fantasia, salve os pais, mantenha a família unida, ou eles não precisem adoecer ou enlouquecer. Então, sim, do ponto de vista da criança, ela vive esse enredamento através desse amor mágico. É exatamente isso. Por isso que se o adulto não vê e não assume a responsabilidade, vai ser a criança que vai pagar. Exatamente, porque esse débito dentro do campo, ele permanece, isso é sentido. Se ele não foi vivido e assumido pelos adultos, ele vai ser vivido e assumido por outras pessoas, por outras crianças dentro de outra geração. Porque a criança ela vai sentir na alma a necessidade dessa compensação. Mas é a forma como ela reage a essa necessidade de compensação é através desse amor cego, onde ela está disposta a tudo para salvar, para diminuir ou para aliviar essa pressão de compensação dentro do sistema. Compreendi. Obrigada, Renato. Imagina. Tem perguntas aqui no chat. Posso continuar a ler? Claro, por favor, vamos lá. A Marisa Marques pergunta: essa dinâmica também é vista na gagueira? Pode ter, sim, um efeito na gagueira, embora na gagueira tem um livro do Bert que fala só sobre experiências de gagueira. E na gagueira, uma das dinâmicas que pode estar por trás são situações de assassinato, também dentro do sistema. Mas essa não é a única dinâmica que pode estar presente por trás da gagueira. Traumas podem estar presentes por trás da gagueira também. Tá? Então, a gente não pode fazer essa afirmação que atrás da gagueira existe uma situação de assassinato.
mas pode ter também. A Sinara perguntou assim: um caso recente, uma jovem mãe depressiva matou o filho de 3 anos. O objetivo dela era para que o pai da criança abusador parasse de machucar o filho dela. Ela quer se matar também. A culpa dela pode ir para outros da família? Sim, isso é uma situação muito grave. Muito grave. Sim, não só a culpa que ela carrega, né, mas de ter matado o filho. Isso é um caso real, é isso? É um caso real, Larissa? Ela fala assim, que é um caso recente. Vou ver se ela consegue responder aqui. A Patrícia Belda falou sim. Não, esquece meu sim. Não? Sinara, você está ouvindo? Sim, foi em Brasília, ela respondeu. Então, qual que é a história? Que uma mãe matou o filho que era abusado sexualmente pelo pai. Eu vou ler novamente aqui, ela falou que é uma amiga, que uma jovem mãe depressiva matou o filho de 3 anos. O objetivo dela era para que o pai da criança, abusador, parasse de machucar o filho dela. Ela quer se matar também. Sim. Qual é a pergunta? E aí a pergunta dela é se a culpa dela pode ir para outros da família. Quem da família? Se tiver outros irmãos ou sobrinhos, sim, pode ir. Pode ir, sim. Então, assim, vamos lá. Numa situação onde um pai abusa sexualmente de um filho, a gente já sabe existe uma terceira pessoa envolvida nisso, só que secretamente. E que, via de regra, normalmente é a mãe. Né? Então, assim, esses abusos, eles não acontecem ao léu. Ou seja, a gente já sabe que em situações de abuso existe sempre uma terceira pessoa envolvida nessa situação. Claro que se essa mãe mata um filho para que o pai pare de abusar, essa mãe provavelmente ela também caminha em direção à morte e ela também tem uma tendência muito forte de se suicidar. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, ela não só está envolvida provavelmente nessa questão do abuso, mas agora também do assassinato da criança. Então, isso é uma coisa altamente perturbadora para o sistema. Isso deixa o sistema totalmente esquizofrênico. Então, isso é lógico que vai ter impacto em outras pessoas. Vamos dizer que ela tenha filhos, que venha a ter outros filhos e que venha a ter netos. Isso vai ter um profundo impacto dentro do sistema. Então, vamos dizer que ela não tenha filhos, mas tenha sobrinhos. Os sobrinhos podem sim estar identificados e se identificarem com não só com o tio que abusava, mas pode estar se identificar com a criança, assim como também com a mãe que matou. Então, esses acontecimentos eles são muito graves dentro do campo e, normalmente, se essa família continua de uma forma ou de outra, o sistema ele busca compensação, porque são acontecimentos muito sérios. Pergunta da Marilis. Uhum. É possível o filho homem estar enredado a um crime que ocorreu na linha materna com o bisavô materno? Sim, sim. Sim. Os filhos homens, eles não estão vedados só em questões ligadas à linha paterna, eles podem estar ligados a questões ligadas também à linha materna. Assim como a filha,
ela não vive enredada apenas a questões ligadas à linha materna. Elas também podem estar ligadas a questões ligadas à linha paterna. Então, sim, não existe essa distinção. Renato, e pode haver mais de um filho enredado? Pode ter mais que um filho. Normalmente, cada pessoa está enredada com algum tipo de questão da família e não é o mais comum que várias pessoas da família estejam enredadas com um único fato, a não ser que sejam fatos muito graves. E aí, às vezes, mais que um filho pode estar enredado numa questão única dentro do sistema. Eu tenho um caso, e por isso que eu pergunto. Porque eu vejo dois, a minha dúvida é, será que tem dois enredados nessa família? Olha, então eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, então ocorre um assassinato, vamos dizer, há 4 gerações atrás. Na geração seguinte... É o caso. Então, na geração seguinte, muitas vezes, isso permanece um silêncio, um vazio. Depois, na outra geração, alguém já começa a manifestar sintomas de perturbações psiquiátricas. No caso aí, nessa geração, tem uma bipolaridade. Sim. Aí, na outra geração, muitas vezes surge já um quadro clássico de esquizofrenia. Se isso não é resolvido, na próxima geração, a tendência é que surge mais um ou mais que um esquizofrênico. Então, esse esquizofrênico aqui na geração atual, muitas vezes ele já está seguindo o esquizofrênico ou o bipolar das gerações anteriores, e ambos todos estão ligados a essa questão do assassinato que aconteceu há várias gerações atrás. Então, a gente vê que dentro de uma família, várias pessoas em várias gerações podem estar aprisionados a um único acontecimento. Então, sim, desse aspecto, sim. Aí, mais do que isso, às vezes, numa geração atual, o filho que iria se tornar esquizofrênico é o filho mais velho. Aí o mais novo diz, não, eu enlouqueço em seu lugar. Então, aí, às vezes, um filho mais novo enlouquece no lugar de um irmão mais velho que está aprisionado a um outro tio ou pai que era esquizofrênico, que vivia aprisionado ao outro que era bipolar da geração anterior, ao avô, e em função de tudo isso de um assassinato que aconteceu há 5 gerações atrás. Então a gente vê que existe um rastro do processo que já vai emergindo as gerações atrás, que vai já se manifestando em gerações anteriores, mas que emerge de forma muito intensa em gerações mais atuais. Então, nesse caso, são várias pessoas ligadas, enredadas a um único acontecimento dentro da família. Eu não tô... Fale de novo, Marilisa, eu não estou te ouvindo. Só mais uma coisinha. Nesse caso específico, o filho mais velho, ele sofreu, ou seja, ele causou um acidente e a família inteira morreu. Certo. Isso a gente pode relacionar também? Isso não se ele causou um acidente e ele não necessariamente é o culpado pelo acidente, a gente não vê nisso o surgimento de quadros de esquizofrenia, não. Tá? Não. No caso, assim, a esquizofrenia foi o assassinato foi há 4 gerações. Ele é o filho mais velho da família atual, hoje aqui. E ele estava correndo muito e um carro cruzou na frente dele e devido à alta velocidade dessa família do outro carro, a família inteira morreu. Certo. E a gente pode... É uma pessoa bastante um comportamento muito agressivo, extremamente agressivo, uma pessoa bastante desequilibrada.
mas eu queria saber se um assassinato, uma história de oh meu Deus, um acidente grave assim, pode estar relacionado. Então, nesses casos, ele pode estar identificado como assassino. É isso que eu pensei. Isso. Sim, nesses casos, às vezes a pessoa está identificada como assassino. E ele reproduz isso como o bisavô, tataravô lá atrás. Sim, pode estar relacionado, sim. Ele adora armas, esportes agressivos, touradas. É o charme dele. Bem agressivo. Então, ele provavelmente existe uma identificação com, nesse caso, não com vítimas, mas com assassinos. E aí o outro filho poderia ficar identificado com a vítima, né? Pode. Um filho pode viver identificado com a vítima, outro pode viver identificado com o perpetrador, e aquele que se identifica com os dois ao mesmo tempo se torna esquizofrênico. Sim. Um obeso mórbido, por exemplo, no meio de tudo isso, que seria uma filha, uma irmã? Não necessariamente está ligado a isso. Não? Não. Tá. Não. Aliás, eu pelo menos não vi o Bert falando nada sobre isso. De obesidade mórbida está ligado a questões de assassinato na família. Eu prometo que eu não vou perguntar mais nada. Eu só quero saber a quem a obesidade mórbida está ligada. Não existe algo específico que até hoje se possa falar isso de forma direta. Ok, Renato. Obrigada. Tá? Mais alguém? Estou contando aqui 3 perguntas no chat, Renato. Claro, vamos lá. Pela ordem, a Claudinha perguntou assim: esse sacrifício dos mais novos se aplica entre irmãos? Ou seja, o caçula tem mais chance de enredamentos do que o mais velho? Não, normalmente é o contrário. Geralmente os filhos mais velhos, eles nascem mais enredados, com os enredamentos mais graves que os filhos mais novos. Porém, muitas vezes os mais novos, para tentar aliviar esses dramas dos mais velhos, eles querem sofrer ou espiar no lugar dos mais velhos. E muitas vezes, portanto, eles acabam manifestando antes que os mais velhos determinados sintomas de expiação. Mas normalmente os filhos mais velhos, eles tendem a carregar os pesos maiores dentro do sistema. Os primeiros que surgem, as primeiras cadeiras geralmente são as que têm os destinos mais pesados. Os mais novos são sempre os mais livres nesse sentido, mas muitas vezes, de novo, por amor cego aos irmãos, por querer aliviar deles determinados pesos que eles carregam, muitas vezes eles querem se sacrificar no lugar dos irmãos para que os irmãos não tenham que fazer isso. Isso tudo é amor cego, nada disso resolve nada. A Cristiane perguntou, ela agradeceu. Entendi, obrigada, Renata. A Cristiane perguntou, nesse caso que a Sinara falou da mãe que assassinou o filho, ela não perde o direito de pertencer? Não necessariamente. Não necessariamente. E a Alessandra está perguntando assim, assassinato causado pela depressão pós-parto, como é visto na constelação? Bom, a depressão pós-parto geralmente é uma manifestação de que existe um problema sério entre a puerperante e a sua mãe. Normalmente, na depressão pós-parto, existe um conflito sério entre a pessoa que deu à luz e a sua própria mãe. Via de regra, essa é a dinâmica mais comum de um processo de depressão pós-parto. É um conflito sério com a mãe. Agora, uma mãe que mata um filho,
né, num quadro desse, é lógico que reflete um estado de profunda perturbação. E a gente deveria olhar com muita atenção para isso, né? Eu vou dar um exemplo de uma constelação que eu fiz há poucos dias atrás. Uma mulher traiu o marido e se separou dele, e ele estava lá para constelar, e ele queria se matar. Ele não aceitava a separação e culpava a mulher dele pelo processo de separação. Ele tinha um filho de 9 ou 10 anos, alguma coisa assim, e ele claramente falava do seu desejo de se matar. E o representante dele falava que ele queria não só se matar, como que ele queria se matar nos pés da mulher dele. Em outras palavras, ele queria responsabilizar a mulher pelo seu suicídio. Ou seja, nesse impulso dele se matar, ele associava isso ao fato dele ter sido traído. Quando a gente colocou a constelação, a gente observou que o impulso dele de se matar não estava absolutamente relacionado a isso. Estava relacionado ao fato de que ele queria seguir alguém morto na família que também tinha se suicidado. Ou seja, o que eu estou querendo falar através desse exemplo? Que muitas vezes o impulso que uma pessoa tem por se matar, na maioria das vezes, mas assim, em 98% das vezes, esse impulso pela morte não está ligado a fatores do presente ou de crises que ela está vivendo no presente e na sua vida atual. Isso normalmente não tem nenhuma força que impulsiona necessariamente uma pessoa a uma posição de suicídio. Então, embora uma pessoa, às vezes, ela tenha um impulso de se matar, e ela justifica isso, ou quer culpar os pais ou a esposa por isso, na verdade, na essência, na maioria das vezes, não está relacionado a isso. Ela quer morrer porque ela não sente um lugar nessa vida. E quando a gente vai olhar para uma pessoa assim, ela já tem esses impulsos antes mesmo de ter se casado ou antes mesmo de ter se separado. Esse impulso pelo suicídio não tem nada a ver com essa mulher. Então, aonde eu estou querendo chegar? Então, uma mãe que mata uma criança numa situação de pós-parto, né, tida por uma depressão pós-parto, as dinâmicas que existem por trás disso, na maioria das vezes, tem a ver com coisas muito mais complexas do que aquilo que se mostra ali na frente, como ela teve uma depressão e matou a criança, sabe? Não. Quem olhar para isso dessa forma vai estar olhando para algo de forma muito superficial. Primeiro, porque se uma pessoa ela tem uma depressão pós-parto, ela está aprisionada, enredada a muitas outras situações. Segunda, se ela faz alguma coisa com essa criança, isso tem movimentos muito mais profundos atrás disso e que tem que ser visto dentro de uma dimensão muito maior para se olhar o porquê tudo isso está acontecendo. Então, quando alguém vem e fala de suicídio e fala isso por vingança da esposa ou para se vingar dos pais, não acreditem nisso. Isso não procede. Não procede. Por quê? Porque são acontecimentos muito graves que não se justificam por alguém ter abandonado ou porque os pais não eram bons o suficiente. Não existe isso. A questão geralmente está muito mais ampla, muito mais atrás. Mais alguma pergunta ou alguma observação? Não vejo mais pergunta aqui no chat.
A Marilis está mostrando o livro do Bert, que fala sobre a gagueira, que é o... Um outro jeito de falar, né? Sim. A Lê falou grata, Renato. Imagina. Não estou vendo ninguém também aqui com a mão levantada. A Rosa está levantando a mão. Rosa? Eu fiz uma pergunta, mas eu acho que foi no privado da Marilis, não sei por quê, que eu não sei mexer nesses chats aqui. A questão da dinâmica da pedofilia não é igual à dinâmica do assassinato. Eu sei, alguém foi abusado, né, e entrou no sistema e isso foi se, né, reverberando. Existe alguma coisa além disso na dinâmica da pedofilia que começa na família e vai geração a geração? Isso são movimentos sistêmicos que precisam ser vistos e normalmente também em dinâmicas de pedofilia isso é um enredamento. Não existem pessoas más, gente, não existem. E as crianças, elas são altamente aspiradas para viver dinâmicas dentro do seu sistema. Há poucos dias também constelei uma cliente e a questão dela é que o irmão tinha abusado dela quando ela era criança. E com isso tinha surgido um conflito gravíssimo entre esses irmãos hoje na vida adulta e eles não se falavam. E quando a gente colocou a constelação, a gente viu que primeiro que não teve abuso nenhum. Ela tinha 5 anos, 5 ou 7 anos e o irmão tinha 9. Ou seja, ambos são inocentes. Ambos são inocentes. Nós não podemos considerar isso abuso. Isso são crianças descobrindo. Mas ela vivia internamente uma revolta. E o que apareceu lá é que o que ela vivia estava ligado a essa raiva, essa revolta não era dela, e sim era de outra pessoa dentro do seu sistema. Mas ela justificava tudo isso, essa raiva, essa revolta, por essa culpa que ela vivia por ter vivido algumas brincadeiras sexuais com o irmão, mas ambos eram criança. E ela ficou muito chocada quando apareceu isso. Aliás, eu falei com ela hoje. Ela me deu um retorno hoje. Ela saiu de lá absolutamente puta, embravecida, porque ela queria, de alguma forma, que eu a defendesse e condenasse o irmão por isso. E o que se mostrou ali é que não, que o que ela vivia não tinha nada, absolutamente nada a ver com aquela situação e que os sentimentos que ela vivia eram de acontecimentos graves que tinham acontecido na família e que mesmo ela não sabendo que existia histórias de abuso ou de violência ligadas a essa questão da sexualidade. Ela foi embora, ficou puta, ficou dias passando mal. Aí hoje ela me ligou. A constelação dela foi em julho, em junho. Não, foi em julho. Não, junho. Aí hoje ela me ligou para agradecer, que ela estava ótima, que ela estava se sentindo super bem e que tinha sido muito difícil, mas que ela ligou e perguntou para a mãe num primeiro momento falou que não sabia de nada, mas daí algumas horas a mãe ligou e contou que a avó ela era abusada pelo bisavô desde criança. E mais que isso, do outro lado da família, uma bisavó casou, foi forçada a casar com 12 anos. E que essa bisavó, tinha problemas dos dois lados da família. Essa menina de 12 anos, ela falou até de uma forma engraçada, que a menina casou, ela levou até a boneca no casamento, a menina. Então, criança que ela era. Então, é claro que essa menina, essa bisavó, deve ter vivido muitas situações de abuso, mesmo dentro de um casamento, entre aspas, oficial. E que ela estava se sentindo muito bem, muito aliviada, porque aí ela ficou sabendo das histórias. Ela foi perguntar para a mãe no primeiro momento não lembrava, mas depois a mãe confirmou que de fato existiam essas questões dentro da família. E pronto, ela falou que tinha desaparecido a raiva que ela tinha do irmão e que ela nutria essa raiva pelo irmão uma vida toda. Então você vê que o que ela sentia
ela nomeava isso a um fato infantil da vida dela e que não tem maiores consequências, mas o sentimento que ela vivia não era dela, era um sentimento adotado de um antepassado. Ela viveu perturbada com isso a vida inteira, fez terapia com isso, sobre isso a vida inteira, altos quadros de depressão e sempre culpando o irmão por isso. Porque era aquilo que ela tinha como referência de questões sexuais. Então ela se sentia profundamente culpada quando ela lembrava disso e culpava o irmão por isso. Mas na verdade são duas crianças. Então o que essas crianças estavam vivendo? Muitas vezes elas estavam vivendo essas dinâmicas que se reproduziam lá de trás, onde uma criança foi dada em casamento e viveu dinâmicas lá sexuais conturbadas, provavelmente com uma pessoa muito mais velha. E abusos que aconteciam lá atrás. Bom, gente, eu teria dezenas, ou se não centenas de exemplos de casos que eu já constelei ligados a isso. Também. Então, assim, nunca se prendam quando traz o problema atual, não se prendam a isso, porque vocês vão estar perdendo a possibilidade de olhar para algo muito maior que existe atrás disso e que só está se reproduzindo. Então, cuidado quando vocês se identificam com as vítimas e se colocam ao lado das vítimas e vão contra os perpetradores, porque, na maioria das vezes, tudo é comunidade de destino. São pessoas, um a serviço do outro, vivendo algo em nome de algo maior dentro do seu sistema, dentro do seu campo. Então, cuidado de não julgarem nem os assassinos, nem os pedófilos, nem os estupradores, os abusadores. Todos estão a serviço de algo. E se você olhar para algo maior, muitas vezes você vai poder entender e aí sim ajudar de forma eficiente. Agora, se ficar julgando com valores morais essas pessoas, isso não permite vocês ajudarem de forma eficiente. Então, cuidado, porque muito facilmente os ajudadores tendem a assumir o lado das vítimas e querer defender as vítimas e excluir os perpetradores. Sendo que, na maioria das vezes, quando a gente olha de forma mais profunda, a gente vê que ambos são vítimas ou se inverte. A vítima, na verdade, é o perpetrador e o perpetrador é a vítima. E ambos estão unidos nessa comunidade de destino para viver algo maior, ambos, cada um a serviço de algo, dentro do seu sistema. Gratidão. Imagina, obrigado a você, Rosa, da pergunta. Bom, gente, vamos parar por aqui, né? Já passamos bastante do horário. Então, gostaria de agradecer a Rosa pela leitura. Gostaria de agradecer a todos por compartilharem ou por fazerem perguntas. Como sempre, é isso que torna o grupo mais interessante. Obrigado a todos. Obrigado, Larissa, a quem eu devolvo a palavra. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Gratidão, Renato. Gratidão a todo mundo. Até a próxima semana. Boa noite. Tchau, Renato. Tchau a todos. Tchau, tchau.